Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama. Deus nos ama muito. Nos ama tanto que Ele faz tudo para nós. Deus trabalha 24 horas por dia para nós. Deus criou esse mundo para que nós vivamos temporariamente. Deus enviou a sua palavra para que nós tenhamos a sua direção e tenhamos uma vida abençoada. E Deus provou o seu amor num ato maior. Ele enviou o que tinha de melhor. Ele podia ter enviado um anjo, podia ter feito de outra maneira, mas Ele enviou o que Ele tinha de melhor, o seu único Filho. Deus nos deu Jesus Cristo. Deus nos presenteou com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é um presente do Pai para nós. Quem ama faz o melhor para o seu amado. Deus sempre faz o melhor para nós porque Ele nos ama. E o amor de Deus por nós, Ele é infinito. Mas o Pai que ama corrige. Deus nos corrige por amor, nos livra por amor. Deus faz tudo por amor. Deus é movido por amor. Irmãos, a atitude do nosso Deus evidencia a grandeza do amor que Ele tem por nós. Em contrapartida, e nós? As nossas atitudes e as nossas práticas demonstram nosso amor a Deus? Porque se você sair aí fora e perguntar para 10 pessoas, as 10 vão dizer que amam a Deus. Mas vão dizer da boca para fora. Será que as atitudes e as práticas demonstram o amor a Deus? Porque Deus demonstra o seu amor por nós pelas práticas e pelas atitudes. Deus ama toda a criatura do mundo. Mas Deus não ama, não aprova as suas práticas. Porque as práticas, na maioria, é contrária à direção de Deus e não demonstra amor a Deus. Deus ama os ímpios, os iníquos, os pecadores, os criminosos, mas Deus abomina as suas práticas. As práticas da maioria das pessoas do mundo, a maioria, demonstram que o mundo não ama a Deus, que o mundo mais aborrece a Deus do que demonstra amor. Irmãos, fazendo uma reflexão, a maior bênção que alguém pode ter, a maior bênção do ser humano é a vida eterna, né? É quando eu entregar esse corpinho aí de bailarina espanhol, né? E for levado ao paraíso, a vida eterna. Mas a vida eterna, ela só é acessível mediante o cumprimento de uma condição. Deus estabeleceu uma condição para que nós tenhamos a maior bênção, porque a maior bênção também é uma demonstração de amor de Deus por nós, né? E a condição estabelecida é uma condição simples: crer no seu Filho amado, o Filho que Ele enviou, o Filho que Ele enviou para morrer por nós, o Filho que renunciou à sua vida, sacrificou a sua vida, para que nós tivéssemos o nosso resgate, a nossa fiança paga, tivesse sido deletado, zerado, passado um branquinho nos nossos pecados, e nós acessássemos a vida eterna. Então é só crer no Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque diz o versículo aqui: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só terá a vida eterna todo aquele que crê no Senhor Jesus. Irmãos, e crer no Senhor Jesus não é da boca para fora. Aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida é o primeiro passo. Mas crer no Senhor Jesus é com atitudes, é com práticas, né?
através das atitudes e das práticas que nós demonstramos que cremos em Jesus Cristo e ao mesmo tempo demonstramos o nosso amor a Deus. Irmãos, sem conversa, sem blá blá blá, sem lero lero, são as práticas, são as atitudes que comprovam o nosso amor a Deus e se nós cremos ou não no Senhor Jesus. João 8,51 diz: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então aquele que guarda a palavra do Senhor não morre. Oh pastor, mas eu fui num velório de um, ele entregou o corpo, mas o seu espírito tem a vida eterna, né? Nunca ver a morte, ter a vida eterna, só é possível para quem obedece a palavra do Senhor. Só é possível para quem obedece. A condição é bem clara, que se alguém guardar a minha palavra, guardar aqui é obedecer, não é colocar na gaveta ou no bolso, não. Guardar aqui é obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. Irmãos, é o conhecimento e a prática da palavra que nos abençoa. É simples. Deus quer que você pratique a palavra dele e ponto final. Não precisa inventar, não precisa complicar as coisas. E através dela, demonstramos que cremos no Senhor e o amamos. É através da obediência à sua palavra. Quando Deus diz, perdoe 490 vezes por dia, é aí que você não tem vontade nenhuma de perdoar. Te humilharam, prejudicaram, perseguiram, difamaram, roubaram, mataram, mas você vai perdoar, porque não em função daquilo que te fizeram, mas em obediência à palavra do Senhor e demonstrar o seu amor a Deus. É isso, irmãos. Como a gente costuma dizer, aquele que crê, obedece primeiro e pensa depois. Amém. Porque se for pensar antes, o inimigo vai bombardear a mente e ele vai arrumar um caminhão de desculpas, né, para que a pessoa não obedeça. Então é o conhecimento e a prática da palavra que nos abençoa. É simples. E é através da prática da palavra que nós demonstramos que cremos no Senhor Jesus e que nós amamos a Deus Pai. João 8,47, logo em cima diz, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Todos nós somos de Deus, então quem é de Deus tem que escutar a palavra do Senhor. Irmão, aquela pessoa que diz que é cristão, que diz que ama a Deus, mas não conhece nem pratica a palavra, ela está equivocada, irmão. Porque a condição é essa, é conhecer e praticar a palavra, né? Então a pessoa está equivocada, ela não é um cristão, porque ela não obedece a palavra do Senhor, e nem ela ama a Deus. As nossas práticas e atitudes são evidências da nossa fé. Nós só provamos que cremos no Senhor através das nossas atitudes. Irmão, um verdadeiro cristão é aquele que pratica os ensinamentos de Cristo. Se não praticar, não é cristão. Pode ter carteirinha de cristão, pode falar para todo mundo que é cristão, pode colocar em todos os meios que é cristão, mas se não praticar os ensinamentos de Cristo, não é cristão. Se ficar seguindo doutrinas de homens, filosofias de homens, e não os ensinamentos de Cristo, não é cristão. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é cristão. O cristão é aquele que segue os ensinamentos de Cristo. E é isso que nós temos que ter em mente. É simples, irmão, é simples. E nós devemos nos analisar e ver se nós estamos seguindo os ensinamentos de Cristo ou doutrinas de homens, filosofias de homens, preceitos de homens. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Se o Senhor disse que não pode, eu respeito. Mas se o Senhor não disse, eu fico com a palavra do Senhor. A pessoa que passa por uma dificuldade qualquer e não busca a Deus, não busca o Senhor, que pede para entidades, pede para tudo quanto é tipo de deuses com D minúsculo aí, não segue os ensinamentos de Cristo. Porque o Senhor diz que é só a mim, né? Clame a mim, diz o Senhor.
Então não é cristão, não demonstra que crê em Deus. Nós precisamos analisar, irmãos. Porque muitas pessoas se equivocam, muitas pessoas se iludem, achando que estão agradando a Deus e não estão. Estão sendo enganadas pelo inimigo. Agradar a Deus só tem um jeito: obedecer a sua palavra, os seus ensinamentos. E para obedecer, tem que ouvir, conhecer, crer. Porque você não vai obedecer aquilo que você não conhece. E você não vai obedecer aquilo que você não acredita. Então tem que conhecer e crer e obedecer. Aí você demonstra ao Senhor. Porque ninguém engana ao Senhor. João 14:15. Olha o que o Senhor Jesus disse: se me amardes. Todo mundo diz que ama o Senhor, mas se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que não guarda os mandamentos do Senhor não ama o Senhor. Baseado na lei do Senhor, o tribunal espiritual vai dizer: você não ama o Senhor, você não guarda os seus mandamentos. Quem crê e ama o Senhor guarda e obedece a sua palavra. A única maneira de se provar o amor a Deus é pela obediência à sua palavra. Nós somos aquilo que nós praticamos e não aquilo que nós falamos. Porque tem muita gente que fala, mas não demonstra aquilo que fala. Irmãos, estamos fazendo uma analogia. Se você for num presídio, 90% dos presos vão dizer que são inocentes. Mas as suas atitudes e as suas práticas demonstram que são culpados. Por isso estão lá. Eles não estão lá por aquilo que eles falaram. Estão lá por aquilo que eles praticaram, pelas suas atitudes. Então nós verdadeiramente somos e recebemos o fruto das nossas atitudes, o fruto das nossas práticas, o fruto das nossas decisões. Mais de 90% dizem amar a Deus, mas as suas práticas demonstram que não amam. Não passam pelo critério do Senhor. Nós precisamos ser coerentes, sinceros, conhecer a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor. Só assim nós demonstramos amor a Deus. E só assim nós teremos o cumprimento das promessas de Deus. Porque as promessas de Deus é como um contrato. Se você cumprir a sua parte no contrato, Deus é fiel e vai cumprir a parte dele. E você terá vida abundante e vida eterna. Olha o que diz aqui Deuteronômio capítulo 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, vejam, ouvir a voz do Senhor e guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Esse versículo diz uma promessa poderosa do Senhor: obedecer a minha palavra, e as bênçãos virão sobre ti. As bênçãos te alcançarão. Você não precisa correr atrás de bênção, irmão. As bênçãos de Deus virão quando nós obedecermos a palavra. Irmãos, religião alguma salva e abençoa definitivamente. Igreja alguma salva. Bispo algum, pastor algum, padre algum, apóstolo algum pode te dar vida próspera e vida eterna. Só a prática da palavra de Deus. Só a prática da palavra de Deus. É só isso, é simples. É simples, é muito simples. Conheça e pratique a palavra, que você vai superar todos os outros. A palavra de Deus é rica, é abundante, ela é completa, não falta nada. Tem tudo que você precisa para ter uma vida plena, abundante, feliz e a vida eterna. Tem estratégias maravilhosas. Alguns mais, vamos dizer assim, sábios e oportunistas usam estratégias da palavra de Deus, escrevem livros, vendem livros,
que trazem resultado positivo. Por quê? Porque coincide com a palavra do Senhor. A palavra de Deus é rica. A palavra de Deus, ela é o currículo de Deus, ela descreve a Deus, descreve a vontade de Deus, o plano de Deus para cada um de nós, para toda a humanidade. A palavra de Deus tem tudo. Quem procura conhecer a palavra de Deus jamais ia ficar envolvido com essa boataria aí do dia 21. Né? Entendo, irmãos? Não falta nada. É um bem precioso que nós precisamos conhecer. Todos nós temos livre arbítrio, o poder da decisão. Você pode, depois, logo em seguida, descartar. Você pode até não obedecer. Mas primeiro conheça. E veja, porque a Bíblia mostra resultados daqueles que praticaram. E os resultados foram resultados de bênçãos. E a Bíblia mostra os resultados daqueles que se oporam à palavra de Deus. O resultado foi resultado de maldição. Então não é só os preceitos, as estratégias, os ensinamentos, mas também o resultado final de todo aquele que procura conhecer, crer e obedece à palavra do Senhor. Com a palavra do Senhor a gente vence as batalhas e tem a vida próspera e eterna. Irmão, ninguém vai ser abençoado por ser isso, por ser aquilo outro. Todos vão ser abençoados se praticarem a palavra de Deus. É só isso, é praticar. Procura conhecer. O meio que você vai procurar para conhecer, eu não sei. Tem vários meios disponíveis. Mas em conhecendo, creia e obedeça. E depois você confira o resultado final. Veja a transformação da sua vida para melhor. Melhoria contínua. Kaizen espiritual. Crescimento espiritual. É isso que teremos, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. É a prática da palavra. Transformou a minha vida, né? Quem te viu e quem te vê. E transforma a vida de todos aqueles que passam a conhecer, crer e praticar. Amém? Vamos ficar em pé e vamos estar orando. Porque Deus...